Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, nedes vigias in necessitatius. Bronze Podcast número 20. No podcast número 18 fiz um apanhado dos 11 mentiras ou dos 11 erros que foram disseminados sobre a mensagem de Fátima, uma mensagem que tem sido diluída ao longo dos últimos 100 anos e que tem sido desprezada pela Igreja Católica. Como tal, temos hoje o comunismo, o socialismo a avançar a passos largos, a nova ordem mundial prestes a ser instaurada e os fiéis católicos a serem cada vez mais remetidos ao silêncio ou às catacumbas. E hoje, no episódio deste podcast, o que vou fazer é falar sobre aquilo que nós, como católicos, podemos fazer para cumprir ou ajudar a cumprir a mensagem de Fátima, porque nós não a podemos cumprir na plenitude, não somos o Papa, nem bispos, e como ter uma boa devoção ao Imaculado Coração de Maria, uma devoção que é essencial para obter a salvação. Se bem que dirigir petições ao Papa, do modo como temos indicado neste podcast, seja um passo importante e o Papa, apesar de ser um Papa que evidentemente não é plenamente católico ou não é católico, eu não deixo de mencionar que será sempre relevante fazer essa tentativa de contacto, ainda que não deve haver garantia alguma de que os homens que o rodeiam, neste caso o Papa Francisco, o deixem nem ler as nossas petições, nem muito menos fazer algo que seja católico. Neste caso, o que levou o Papa a ter esta postura foram anos e anos de liberalismo e de progressismo, algo que ele, com culpa ou sem culpa, não me cabe a mim julgar isso, se caberá a Deus, terá de se responsabilizar no seu juízo, no dia do seu juízo. Embora este obstáculo não nos deva desanimar, o certo é que nos vemos obrigados a lidar com a crise por nós próprios, até que este Papa ou o seu sucessor, ou venha quem vier, promova ações definitivas para pôr fim a esta ignorância ou este silêncio em relação a Fátima. Recordamos aqui a descrição feita pelo cardeal Newman do estado da Igreja durante a crise ariana. Diz ele, cito, o episcopado fracassou na sua confissão de fé. Os bispos falavam de modos diferentes, cada um contra o outro. Não havia nada, depois de ceia e durante cerca de 60 anos, que fosse um testemunho firme, invariável e constante. Havia concílios que não eram fiáveis, bispos que não eram fiáveis, havia fraqueza, medo das consequências, desorientação, ilusão, alucinação sem fim. Sem esperança, a estender-se quase por todo o lado na Igreja Católica. Aqueles poucos que permaneciam fiéis eram desacreditados e forçados ao exílio. Os que restavam ou vinham a enganar ou vinham a ser enganados. Fim de citação. Então o que podemos nós católicos fazer, especificamente neste tempo de escuridão para a Igreja, enquanto esperamos que aqueles que a conduzem a reponham no seu reto caminho? Devemos fazer seja o que for que esteja ao nosso alcance. E nós, leigos, cabe-nos rezar. Segundo o estado de vida de cada um, podemos também fazer, e neste caso, novamente, os sacerdotes podem rezar a Santa Missa, podem fazer pressão aos bispos, os bispos podem fazer pressão ao Papa e o Papa pode consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas para nós, leigos, acima de tudo, oração. Especialmente a oração eficacíssima, a do Santo Rosário. Eu próprio confesso que nunca tive o hábito de rezar o Santo Rosário e por desafio de amigos, nos últimos tempos, tenho tentado. É difícil, há dias para quem tem filhos em que tem que ser tudo one shot e é o melhor, é despachar tudo de uma vez. No entanto, às vezes gosto de repartir, acho que é uma oração mais pausada e mais cuidada, mas não deixa de ser uma ferramenta muito boa, que tem sentido os seus efeitos na alma. Nunca será demais também salientar a importância do Rosário e de outras formas de oração católica neste combate. É que estamos a lidar com forças e circunstâncias que, humanamente falando, parecem impossíveis de vencer. O nosso Santo Padre está doente. Não doente em termos físicos, mas sim doente em termos doutrinais. E espirituais, muito possivelmente. E há uma vigília ansiosa junto do seu
neste caso do Vaticano. Eu ia dizer do seu leito, mas a verdade é que o Papa ainda não se encontra nesse estado. O Sumo Pontífice está rodeado por homens poderosos que até agora o têm impedido com sucesso, e não só este Papa, mas todos, com sucesso o cumprimento da mensagem de Fátima. O próximo Papa ainda terá oponentes, e nestes mesmos homens terá oponentes que lhe vão fazer frente, certamente, pois os inimigos internos da Igreja são agora uma legião. Então, como podemos nós leigos, ou até simples sacerdotes, ter esperança em inverter o atual curso dos acontecimentos, tanto na Igreja como no mundo? Como poderemos nós garantir que se faça a consagração da Rússia, quando tantos, entre os notáveis e poderosos, se lhe opõem? Humanamente falando, não é possível, mas com a força do Santo Rosário já nos é possível, pois não foi este o motivo pelo qual Nossa Senhora de Fátima, tendo claramente em vista as nossas atuais circunstâncias, veio pedir a reza do terço? E falando de si, na terceira pessoa, Nossa Senhora declarou: só Nossa Senhora do Rosário lhes poderá valer. Portanto, em primeiro lugar, rezemos o terço por intenção do advento do triunfo de Nossa Senhora sobre a crise da Igreja e do mundo, através dos cumprimentos dos seus pedidos feitos em Fátima. E instem com os amigos, conhecidos e vizinhos, para que rezem também o terço pela mesma intenção. Se 10% dos católicos de todo o mundo rezarem o terço todos os dias, por esta mesma intenção, esta batalha vencer-se-á, e a história registra ter sido graças à mesma intenção, esta batalha que na Cruzada do Rosário, organizada por 10% da população da Áustria, que se deu o recuo miraculoso e de outro modo inexplicável de um exército soviético invasor, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, pois, comecem de imediato a organizar uma Cruzada do Rosário entre os amigos e conhecidos, e também na vossa paróquia. Uma Cruzada do Rosário pela consagração da Rússia e pelo advento do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Saliente também a oração pelos pobres pecadores, que Nossa Senhora pedia insistentemente. Há muitas almas que hoje não têm ninguém que reze por elas. Na nossa família, nos nossos amigos, e especialmente naqueles que não conhecemos. Especialmente nas pessoas que vivem longe da fé, que nem a conhecem. Como complemento também da poderosa oração do terço, os católicos devem ainda pôr em prática obras espirituais diversas, como as devoções ao Sagrado Coração de Jesus, fazer as 9 primeiras sextas-feiras, ter em casa as sagradas imagens de Jesus e visitar com frequência o Santíssimo Sacramento, isto, evidentemente, para além da devoção dos 5 primeiros sábados, indicados por Nossa Senhora de Fátima, os quais eu vou explicar mais à frente, no que é que consistem. Por este meio, desagravamos espiritualmente Nosso Senhor dos muitos sacrilégios e ultrajes que contra ele são cometidos, especialmente contra Nosso Senhor, presente na Divina Eucaristia. E aí, inúmeras vezes aviltado pelos sacrilégios, na comunhão na mão, especialmente agora neste tempo de uma falsa pandemia, que declaram ser possível então comungar na mão e noutro tipo de heresias e sacrilégios que eu não vou mencionar. Nosso Senhor sofre. Uma das manifestações da atual crise de fé e da disciplina da Igreja é precisamente isto. Uma Igreja que obriga os seus fiéis a comungarem na mão. Num ato que é sacrílego, que nunca aconteceu na história da Igreja, a não serem situações muito particulares e não certamente da forma como é hoje distribuída a comunhão nesses sítios. Ao fazermos a reparação deste modo, estaremos a apressar o advento do triunfo do Imaculado Coração de Maria, não tenho dúvida alguma. Há também os sacramentais da Igreja, mediante os quais os católicos podem ganhar benefícios espirituais para si ou para os outros. Entre estes se inclui o escapulário castanho, o escapulário verde, sacramentais outorgados pelo próprio céu, mas praticamente esquecidos neste tempo de desorientação diabólica da Igreja. E por fim, claro, cada um de nós se deve esforçar por levar uma vida mais santa, pela recepção frequente dos sacramentos da Santa Igreja, cuja graça nos arma para as batalhas que hão de vir e nos defendem das armadilhas que vitimaram tantos outros durante esta crise. Em suma, através da oração, especialmente do Rosário, e da vida sacramental, devemos fazer todo o possível para nos tornarmos mais fervorosos na fé e para fazermos com que os outros sejam mais fervorosos também. Porque esta nossa luta, primeiro e antes de tudo, é um combate espiritual, onde cada alma é necessária, mas onde cada alma também se encontra em perigo. E em perigo de morte, porque hoje em dia é muito fácil pecar.
Estamos totalmente contaminados pelo pecado. O pecado gira à nossa volta. O leão ruge à nossa volta à espera para nos devorar. E ruge em todo lado, na cultura, no trabalho, na família muitas vezes, nos amigos. E o leão é astuto. O leão não vai atacar quando nós pensamos que vai atacar. Portanto, o que é que podemos fazer na prática? Então, os católicos devem naturalmente reforçar a sua oração com boas obras, como dizia também Santo Inácio. Devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Que coisas podem então fazer os católicos, cada qual segundo o seu estado de vida? Volto a mencionar. Como simples leigos, podemos armar-nos contra a crise, conhecer melhor a nossa fé e informarmos-nos sobre a mensagem de Fátima e sobre aquilo que ela realmente significa. É necessário também informar outros católicos, todos quanto pudermos, da relação que existe entre a mensagem de Fátima e a crise, tanto na Igreja como no mundo. O avanço do socialismo, a infiltração da maçonaria e por aí fora, a infiltração na Igreja, isto é. Dar a todos, com a nossa vida, um exemplo de fé cristã e de uma sólida moral, não ser uma coisa na Igreja e não ser outra na vida pessoal. Instar para que os bispos e os párocos locais deem aos paroquianos uma reta doutrina e liturgia. Retirar o apoio financeiro às paróquias e dioceses onde se permite que continue a existir corrupção doutrinal e moral e abusos litúrgicos. Iniciativa que muitos católicos já tomaram, certamente, como resposta aos escândalos sexuais que agora afligem o sacerdócio, especialmente nos Estados Unidos. Pedir a substituição dos sacerdotes ou bispos, moral ou doutrinalmente corruptos, usando, neste caso como leigos, o direito conferido por Deus de deferir e dirigir uma petição às autoridades eclesiásticas, incluindo ao soberano pontífice, para que desagrave a Igreja dos males que a afligem. E devemos fazer isto sem medo de que estas petições não serão ouvidas. Eu próprio já não envio cartas, mas já enviei alguns e-mails. Nunca tive resposta de vários bispos. Mas é isto. Eles pelo menos leem, certamente. E pronto, tomem as suas decisões. Cada vez que eles leem um e-mail e o ignoram, infelizmente podem estar a juntar pedras de condenação ou pedras de peso à sua condenação mais tarde. Esperemos que não. Rezar também em especial o terço, que pode vencer todas as heresias e outras ameaças para a Igreja e contra a Igreja. E, acima de tudo, rezar pelo Santo Padre. Mesmo que custe. Mesmo que o Papa Francisco não seja um Papa à nossa medida, católica. Mesmo que o Papa Francisco seja um Pedro corrupto e um Pedro político e um Pedro que não está interessado na sua Igreja. Mesmo isso, e mesmo assim, não deixa de ser o Santo Padre. Pelo menos isso. Se não for o Santo Padre, para quem quer que esteja a ouvir que possa ter outra ideia, não nos cabe a nós leigos definir isso, certo? Aguardemos. Podemos ter as nossas ideias, mas aguardemos. Não corremos o risco, não vale a pena perder a alma por uma coisa destas. Como Jesus recomendou à irmã Lúcia que fizesse, rezasse o terço sempre, para que o Papa seja levado a derrotar os inimigos da Igreja e a satisfazer os pedidos de Nossa Senhora. Já os sacerdotes e religiosos podem pregar e defender a fé católica romana segundo a tradição, dar a conhecer a todos a mensagem de Fátima e o que ela exige da Igreja, dar a todos também com a vida um exemplo de fé cristã e de uma sólida moral. Apelar aos nossos superiores, aos vossos superiores, incluindo o Papa, para que honrem a mensagem de Fátima e tomem outras medidas para acabar com a crise moral e doutrinal na Igreja, o que inclui arrancar pela raiz os problemas morais e espiritualmente e os problemas espirituais. Notamos que uma grande parte da Igreja está corrompida neste aspecto. Seja qual for o estatuto em que estes lobos se encontrem no meio das ovelhas, é preciso atacá-los. Temos que deixar de ser as ovelhas, temos que nos tornar nos cães que guardam as ovelhas e latir. Se o cão não guarda as ovelhas, nós temos que as guardar. Nunca vi uma ovelha ladrar, mas neste caso é o que temos que começar a fazer. Como jornalistas, autores e editores católicos, podemos escrever a verdade sobre Fátima e torná-la tão amplamente conhecida quanto possível. Escrever a verdade sobre a atual crise da Igreja e sobre as causas, tal como a debatemos agora neste podcast. Investigar, expor e condenar a conspiração contra Fátima. Não calar nunca. Já passámos esse ponto em que temos que calar quando alguém que se insurge contra aquilo que estamos a dizer e nós, por respeito humanos, remetemos ao silêncio. Não é a altura de calar, é a altura de escolher o céu.
Por último, publicar com a extensão que nos for possível e através dos vários órgãos de comunicação social ao nosso alcance a verdade sobre Fátima, incluindo a verdade contida também na devoção dos primeiros sábados, que eu depois vou aprofundar. Como católicos, quer sejamos leigos, líderes, políticos, dirigentes de indústria, comércio ou finanças, diplomatas, chefes militares, podemos também implorar junto do Papa para que siga o plano de paz vindo do céu. Nossa Senhora disse que terminaria a guerra. Nossa Senhora disse que teríamos um período de paz. Caso fossem cumpridas as suas exigências. E que não eram nada difíceis. Em vez da diplomacia falhada e de negociações humanas apenas, nas quais estão implicados simples homens, os diplomatas do Vaticano, do qual fazem parte inúmeros cardeais conhecidos, deveríamos obedecer Nossa Senhora. Outra ação também é apoiar financiamento dos apostolados ou iniciativas apostólicas que promovem, divulgam e defendem a autêntica mensagem de Fátima, Fraternidade de São Pio X, Fátima Center, diversas missões de Fátima ligadas ao falecido Padre Gruner. Usar da nossa influência para, prevalecendo sobre certos membros da hierarquia, cooperar para que se cumpram os imperativos da mensagem de Fátima, para bem do mundo inteiro. Foi o próprio Papa, São Gregório Magno, quem o declarou, cito, é melhor que o escândalo rebente do que fique a verdade por dizer. Fim de citação. Seja qual for o nosso estado de vida, cada um de nós é membro da Igreja militante, um soldado de Cristo, e por isso cada um de nós tem o dever de defender a Igreja na medida das suas capacidades. Dizia o Papa São Félix III, cito, não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é suprimi-la. Com efeito, não denunciar o erro daqueles que o praticam é pecado, quando o podemos fazer, não é pecado menor do que apoiá-los. Portanto, ou seja, fim de citação. Não estamos aqui já para brincar, já passámos essa fase. Catolicismo a brincar, tivemos agora nos últimos 60 anos. Agora é preciso começar, estamos a ver o mundo não caminha propriamente para um reino de Deus instaurado, pelo contrário, isso aconteceu na Idade Média. E agora estamos a ver se existe ainda ordem e civilização no Ocidente e no mundo até. É devido à civilização cristã, que se fundou por precisamente instaurar Cristo no seio social, no seio da sociedade. Hoje extirparam Cristo também da Igreja, e nós já não estamos num tempo de negociar, nem de falar com palavras brandas. Estamos num tempo de ofender as pessoas. Não confundir uma coisa com outra. Mas não calar. Deveria ser evidente para qualquer católico que o tempo que está a esgotar-se. Quer para os elementos humanos da Igreja, quer para toda a civilização. Tal como afirmou São Paulo, cito, Deus não será escarnecido. Fim de citação. Se alguma coisa aprendemos na história da salvação, é que sempre que os homens se rebelam contra Deus, numa escala maciça como a que estamos agora a testemunhar, o mundo será rápida e terrivelmente punido com o castigo vindo de Deus. E aí vão bons e vão maus. Ora, a mensagem de Fátima não é senão um aviso de que um tal castigo está iminente no nosso tempo se os homens não se afastarem do pecado. A Virgem de Fátima facultou-nos os meios de evitar esta punição, embora nós saibamos que foram os homens da Igreja que desdenhosamente rejeitaram essa oferta do céu. O que não deixa de ser curioso. Tal como os reis da França, que desdenharam do pedido tão simples de Nosso Senhor para que essa nação fosse consagrada ao seu sagrado coração, os homens que hoje controlam o aparelho de Estado do Vaticano traçaram uma rota com um destino à catástrofe. Uma catástrofe incomparavelmente maior do que aquela que se abateu sobre a França. Mas ainda há tempo de arrepiar caminho. Foi a suprema urgência da nossa situação que nos moveu também aqui em casa a começar este podcast, ainda que nós não sejamos ninguém, mas tentamos fazer da melhor forma possível uma espécie de apostolado e tentar mostrar às pessoas que há um catolicismo escondido por trás desta fantochada do Concílio Vaticano II e desta Igreja Conciliar. Temos tentado aqui também em casa, agora a Sara menos porque tem estado a estudar e temos 2 filhos e ela estamos à espera do terceiro, tem andado bem cansada e não tem conseguido participar, mas temos tentado em casa fazer o melhor trabalho possível, não só para educar os nossos filhos, não só para trabalhar, não só para passarmos também um pouco despercebidos ao mundo, que nos tenta sempre
dar a volta, mas também por dizer aos católicos: olhem, atenção, nossa alma está em jogo. Portanto, aqui temos que ser astutos, todos. Os católicos, cabe-nos agora, somos chamados não apenas a frequentar e a fazer a nossa vidinha de ir à missa ao domingo, rezar as nossas orações e ficar em casa, que também é importante. Mas está na altura de começarmos a fazer um trabalho mais profundo, mais enraizado na oração. Enraizado numa conversa com um amigo e com a família, não numa tentativa de angariar membros para uma seita, mas numa tentativa de converter as pessoas do pecado. E isto é muito importante, porque isto é caridade. Evoco aqui os ensinamentos de São Tomás, cito: devemos ainda lembrar-nos de que quando alguém que censura caridosamente o seu prelado, isto não significa que pense ser melhor do que ele, mas sim que está simplesmente a oferecer a sua ajuda a quem, estando entre todos em mais alta posição, está por isso mesmo em maior perigo. Ou como observa Santo Agostinho, os atos e as omissões dos acusados não só põem em perigo a segurança temporal da Igreja e do mundo, como a salvação eterna de almas sem conta. Como poderíamos nós ficar calados diante de tal perigo? Fim de citação. O que isto quer dizer é que temos também um papel a cumprir, junto dos bispos e dos sacerdotes. E há quem conheça inúmeros sacerdotes modernistas, é a altura de falar. Quem tem e-mail escreva, quem tem voz fala. Quem tem telefone, quem tem mensagens e quem pode escrever cartas, escreva. Preciso deixar patente que quando Jesus nos perguntar o que é que nós fizemos para salvar a Igreja desta crise, nós, na nossa insignificância, possamos dizer: meu Senhor e meu Deus, eu tentei. Nem que uma criança escrevi um papel para o meu pai: Pai, não cometas este pecado. Pai, não cometas este vício. E portanto, isto é o que nós podemos fazer. E eu agora vou falar mais detalhadamente sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Esta devoção brotou ao fim e ao cabo. Bom, eu vou explicar um pouco. No entanto, eu também comecei a praticá-la, eu e a Sara, quando casámos. Mesmo no ano em que casámos, fizemos os 5 sábados. Nós casámos no dia 13 de maio. E fizíamos os 5 sábados, precisamente, nesse dia. Portanto, no dia do nosso casamento, estávamos noivos e completámos o 5º sábado, se não me engano, maio é o mês 5, exato. Foi a primeira vez que fizemos, depois fizemos mais um ano ou dois, e depois com filhos, foi cada vez ficando mais difícil e vamos, ora vai um, ora vai outro, tentamos fazer a devoção, mas não a temos cumprido sistematicamente. No entanto, tentamos. E o que é esta devoção? Portanto, a 13, basicamente vou dar um preâmbulo. A 13 de junho de 1917, a Santíssima Virgem disse à irmã Lúcia, neste caso, à Lúcia, criança: Jesus quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Depois os 3 pastorinhos viram Nossa Senhora tendo na sua mão direita um coração cercado de espinhos. Compreenderam que era o coração Imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, e que pedia reparação. No dia 13 de julho, a Rainha do Céu repetiu as mesmas palavras e as esclareceu, fazendo 2 pedidos concretos e precisos. Se fizerem o que vos vou dizer, muitas almas serão salvas e haverá paz. Voltarei para pedir a consagração da Rússia ao meu coração imaculado e a devoção reparadora nos primeiros sábados do mês. De facto, Nossa Senhora realizou perfeitamente a sua promessa. Ela veio mais tarde pedir expressamente a consagração da Rússia à irmã Lúcia, em Tui, na Espanha, a 13 de junho de 1929. A irmã Lúcia contou-nos que foi dito: é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena pelos pecados contra mim cometidos que vêm pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. E foi isto disse Nossa Senhora, a irmã Lúcia, e hoje nós temos que fazer o mesmo. Sacrificar-nos por esta intenção e rezar. Quanto à devoção, reparadora dos primeiros sábados do mês, Nossa Senhora veio explicar a irmã Lúcia no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, de Espanha, onde a vidente era uma jovem postulante, neste caso,
E também, em dezembro de 1927, a irmã Lúcia, por ordem do seu confessor, escreveu num relatório essa aparição. Mas escreveu o texto em terceira pessoa. E disse que no dia 10 de dezembro de 1925 apareceu-lhe a Santíssima Virgem e ao lado, suspenso numa nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe a mão no ombro, mostrou-lhe ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão cercados de espinhos. Ao mesmo tempo disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe gravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem: olha, minha filha, o meu coração, cercado de espinhos que os homens ingratos e por todo o mundo, e a todos os momentos, desculpem, me gravam com blasfémias e ingratidões. Tu ao menos vem e consola o meu coração. E diz que todos aqueles que durante 5 meses, nos primeiros sábados, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a sua salvação. A verdade é que eu e a Sara não sei como é que Deus opera. Uma coisa sei, nós quando casámos, na altura tínhamos conhecido a tradição nem há um ano. Casámos no rito antigo, tradicional, mas ainda assim tínhamos muita coisa para corrigir, ainda temos, mas tínhamos muito mais por corrigir. E no dia do casamento completávamos os 5 primeiros sábados e foi uma graça muito grande porque a nossa vida ganhou uma velocidade de oração e de fé que não tínhamos. E portanto estas graças necessárias para a salvação, eu não morri ainda, como podem ver e ouvir, mas posso-vos dizer que eu sinto-as e não as sinto como se fosse, eu não acabei de beber um refrigerante e estou a sentir, mas aos poucos a nossa vida começa-se a conformar com a vida de Deus e com aquilo que Deus quer para nós. Não sei se calhar sou eu que estou a inventar, mas eu sinto isso plenamente e nós sentimos isso aqui em casa. Notemos que se o ato de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria depende diretamente da boa vontade da autoridade hierárquica da Igreja, do Papa e dos Bispos, já a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês foi pedida a todos os católicos. Desta prática depende a salvação de muitas almas e mesmo a paz no mundo. Daí a importância para de todo aquele que é batizado saber exatamente em que é que ela consiste. Mas antes, vejamos primeiro como é que essa divina providência preparou as almas para receber esta devoção. Nossa Senhora, quando pediu à irmã Lúcia, em 10 de dezembro de 1925, a prática desta devoção, não estava a inovar nada. Este pedido do céu aparece como um apogeu de um movimento de piedade nascido muito tempo antes e encorajado pela Santa Sé desde 1889. Esta tradição imemorável data com toda a certeza dos primeiros séculos da Igreja. A presença da missa, Nossa Senhora nos sábados, no Missal Romano de São Pio V de 1570, mostra a antiguidade desta prática que consiste em honrar especialmente a Santa Mãe de Deus nesse dia da semana. Depois de ter consagrado o dia de sexta-feira para comemorar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e os sofrimentos do seu Sagrado Coração. Também é sabido que os dias de jejum típicos da Igreja sempre foram a quarta, a sexta e o sábado, precisamente por causa disso, devoção mariana. Foi apoiando-se nesta piedosa tradição que os membros das confrarias do Rosário se habituaram a consagrar especialmente a Nossa Senhora 15 sábados consecutivos de cada ano litúrgico. Durante esses 15 sábados eles se aproximaram dos sacramentos e cumpriam exercícios de piedade particulares em honra dos 15 mistérios do Santo Rosário. E em 1889 o Papa Leão XIII concedeu a todos os fiéis uma indulgência plenária a ser ganha durante um desses 15 sábados. Foi também com o grande Papa São Pio X que a devoção dos primeiros sábados do mês foi aprovada e encorajada por Roma. E em 10 de julho de 1905 ele indulgenciou pela primeira vez esta devoção. Cito: todos os fiéis que no primeiro sábado ou primeiro domingo de 12 meses consecutivos consagrarem algum tempo com a oração vocal ou mental em honra da Virgem Imaculada em sua Conceição, ganham, cada um desses dias, uma indulgência plenária. As condições são confissão, comunhão e a oração nas intenções do Soberano Pontífice. O que nós vemos aqui é que até São Pio X é mais exigente que Nossa Senhora. Nossa Senhora concede as graças necessárias para a salvação da alma. E se fizermos isso durante 5 sábados? São Pio X era 12 e apenas dava uma indulgência plenária. Apenas não, é muito bom.
mas é preciso saber que não tem nada a ver. Nossa Senhora garante praticamente a salvação. A 3 de junho de 1912, São Pio X concedia novas indulgências a esta devoção, insistindo muito na intenção reparadora com a qual esta devoção devia ser praticada. E cito: a fim de promover a devoção dos fiéis para a gloriosa e imaculada Mãe de Deus e para favorecer o piedoso desejo de reparação dos fiéis, diante das blasfémias execráveis proferidas contra o seu augusto nome e as celestes prerrogativas desta mesma bem-aventurada Virgem, Pio X, Papa pela providência divina, dignou-se a conceder uma indulgência plenária, aplicável às almas dos defuntos no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que nesse dia se confessarem, comungarem, cumprirem exercícios particulares de devoção em honra da bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de reparação, como indicado em cima. O que é que isto significa? Com Pio X ganhamos a possibilidade de poder aplicar esta indulgência plenária a um defunto. Notemos a providencial coincidência de datas. 13 de junho de 1912. Foi quando o Papa Pio X fez isto. São 5 anos, dia por dia, antes da segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, durante a qual os 3 pastorinhos testemunharam a primeira grande manifestação do Imaculado Coração de Maria. Vendo-o cercado de espinhos, pareciam enterrados nele. Compreendemos, escreveu Lúcia sobre isto em 1941 na sua quarta memória, que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. E eu acho que Nossa Senhora não faz nada por acaso. Os termos empregados por São Pio X anunciam quase exatamente os termos do pedido de Nossa Senhora em Pontevedra, em 1925. Nos 2 casos é sublinhada a extrema importância da intenção reparadora, única capaz de afastar e apaziguar a cólera de Deus. Em Fátima e em Pontevedra, Nossa Senhora não é, pois, inovadora, ela veio dar a ratificação do céu e um novo impulso a um movimento de piedade mariano e enraizado na mais pura tradição católica, para encorajar-nos a todos nós a participarmos dele. Portanto, há aqui uma pedagogia de Nossa Senhora, uma pedagogia bem calma e disseminada e diluída no tempo. Respondamos então primeiramente a uma objeção que muitas vezes ouvimos da parte de pessoas pouco esclarecidas no domínio da fé. Essas pessoas geralmente, e até bispos já ouvi mencionar isto. Pessoas que contestam a devoção afirmando que ela se opõe à perseverança na vida cristã. Com efeito dizem que bastaria praticar uma só vez na vida a devoção reparadora para ter assegurado a sua salvação eterna. Depois as almas poderiam fazer o que quisessem, deixar a prática religiosa e cair nos piores pecados, pois estariam de qualquer maneira salvos para a eternidade. Bom, como podem imaginar, é fácil refutar esta objeção. Uma alma que cumprir a devoção reparadora com tal espírito não obteria a graça da perseverança final, como é óbvio, ligada por Nossa Senhora a esta prática, já que ela não o faria com a reta intenção. E a condição indispensável disto é, de facto, a reta intenção a todos os atos religiosos, e não só este. Para receber as graças de Deus, para receber uma indulgência plenária, é preciso a aversão total ao pecado venial. Nem com o cuidado de reparar e consolar o coração de Maria. Tal prática equivaleria, ao contrário, em abusar gravemente da misericórdia de Deus, utilizando a promessa de salvação eterna feita pela sua própria mãe para legitimar todos os pecados que fossem cometidos de seguida. As almas que querem praticar a devoção dos primeiros sábados do mês conforme a vontade do céu devem fazê-la na intenção geral de reparar e consolar Nossa Senhora. Em substituição dos pobres pecadores que ultrajam e blasfemam contra ela, trata-se por caridade fraterna de implorar o perdão e a misericórdia em favor das almas. E essas almas são, de facto, pessoas como nós, muitas vezes da nossa família. Pessoas que, muito certamente, sem ter ninguém que reze por elas, se condenaram. Foi isso que afirmou Nossa Senhora Lúcia em 29 de maio de 1930, depois de ter revelado as 5 espécies de ofensas e de blasfémias de que se trata de reparar. E agora vou dizer: a minha filha, por que motivo o Imaculado Coração de Maria me inspirou para pedir esta pequena reparação e, em consideração a ela, comover a minha misericórdia para perdoar as almas que tiverem a infelicidade de ofendê-lo. Quanto a ti, procure sem cessar por tuas orações e teus sacrifícios comover a minha misericórdia em relação às pobres almas. Isto era Nossa Senhora, falar com a Irmã Lúcia. Esta intenção reparadora, movida pela caridade fraterna, deveria dar-nos um grande zelo para cumprir a devoção dos primeiros sábados, não apenas 5 vezes na nossa vida, mas cada primeiro sábado a fim de permitir a salvação eterna do maior número possível de pecadores, da nossa família que já morreu.
E a nossa família não é só os avós e os bisavós, é os avós, os avós, os bisavós, todos aqueles que estão na nossa descendência até Adão. Nós devemos descender de alguém. Quem é que já pensou nisso? Em fazer oração por todos os seus ascendentes e descendentes? Nosso Senhor morreu por nós. Nosso Senhor morreu por nós também no que queríamos nascer no futuro. No futuro em relação ao sacrifício de Cristo, claro. Deus não está sujeito ao tempo. Mas nós hoje também podemos rezar por quem aí vem. Não temos plena noção, as almas não estão criadas, mas podemos rezar pelo mundo e por um mundo ia dizer um mundo melhor, tal não é? A quantidade de modernismo que ouvimos todos os dias, mas por um mundo católico, um mundo de Deus, orientado para Deus. Ora, o conjunto dos acontecimentos sobrenaturais em Fátima, Pontevedra e Tui mostra-nos claramente e repetidas vezes que são muitas as almas condenadas à eternidade. A 13 de julho de 1917, os 3 pastorinhos têm a visão do inferno, que está longe de ser um lugar vazio, como alguns dizem. Dizem eles, Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo. Mergulhado nesse fogo, os demónios e as almas flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam, com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e de desespero que horroriza e fazia estremecer de pavor. A 19 de agosto de 1917, no fim da aparição, Nossa Senhora diz aos 3 videntes: rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A 13 de junho de 1929, em Tui, Nossa Senhora concluiu a teofania trinitária com a qual Lúcia foi gratificada por essas terríveis e surpreendentes palavras. Cito: São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e reza. Nossa Senhora aqui mencionou mesmo pecados cometidos contra Nossa Senhora. Como é que se mete um pecado contra Nossa Senhora? As leis são de Deus. Significa que são blasfémias diretas. Pessoas que, contaminadas pelo mal, pela maldade, blasfemam contra Nossa Senhora. Brincam, gozam. Quantas vezes nós não, em crianças ou em jovem ou mesmo em adultos, não fizemos uma piada? O que vocês acham de alguém que faça uma piada com a vossa mãe? Como é que vocês acham que Deus reage quando alguém faz uma piada que para mais é ouvida em todos os momentos por Deus Nosso Senhor, omnipresente? A irmã Lúcia sempre afirmou que o número de almas condenadas era muito grande e ela conclui assim na sua carta para um jovem tentado a abandonar o seminário. Cito: Não se surpreenda se fala tanto do inferno. Esta é uma verdade que é necessária lembrar muito nos tempos presentes porque é esquecida. É um turbilhão de almas que caem no inferno. Então o Senhor não acha que são bem empregados todos os sacrifícios que é preciso fazer para não ir para lá ninguém, ou pelo menos para não ir para lá o maior número de pessoas e impedir muitos de cair lá? E ao Padre Lombardi disse também: Padre, numerosos são aqueles que são condenados. Padre, muitos se perderão. É também louvável e frutífero praticar esta devoção para obter a conversão desse ou daquele pecador das nossas relações, como eu já disse, dos amigos. A carta de Irmã Lúcia ao Bispo titular de Gurs, a 27 de maio de 1943, esclarece muito bem sobre o poder e eficácia sobrenatural da devoção aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria. Cito: Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto, porque deles se servem para atrair todas as almas e a eles, isto é, tudo o que eles desejam, salvar almas, muitas almas, todas as almas. Nosso Senhor me dizia, cito a irmã Lúcia que cita Nosso Senhor: deseja ardentemente a propagação do culto e da devoção do coração de Maria, porque esse coração é o ímã que atrai as almas para mim, a fornalha que irradia na terra os raios da minha luz e do meu amor, a fonte indiscutável de onde brota da terra a água viva da minha misericórdia. Portanto, pondo toda a sua confiança no Imaculado Coração de Maria, muitos católicos portugueses praticam a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados em favor de um próximo, um pecador, uma pessoa afastada da vida cristã. Entre outros, este belo testemunho de uma senhora de Guimarães, norte de Portugal, publicado no boletim de agosto de 2001 na Cruzada Eucarística das Crianças. Esta mulher conta que
Tinha um irmão repatriado de Moçambique, que era um revoltado e um blasfemador. Tinha abandonado a esposa legítima para viver com outra mulher, da qual tinha já 2 filhos. Para obter do Imaculado Coração de Maria a sua conversão, o seu irmão fez por ele em seu lugar a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Cito a carta desta senhora. No começo de agosto de 1981, meu irmão estava muito mal. Quando lhe perguntaram se queria ver um padre, proferiu blasfémias contra os padres. Como a doença se agravava, deu entrada num hospital em Braga. Os outros doentes diziam que ele não tinha um momento de repouso, nem de dia nem de noite, e que não deixava ninguém em paz. Para a grande estupefação de todos, a 18 de agosto de 1981, pediu várias vezes um padre. 2 padres vieram ministrar os últimos sacramentos. Imediatamente depois que eles saíram, inclinou a cabeça para o lado e morreu. Sem dúvida foi o coração imaculado de Maria que salvou o meu pobre irmão, que fora tão pecador. Não queria olhar para ele depois de morto, temendo ver o seu rosto deformado como o tinha visto na sua doença, mas não pude resistir e me aproximei durante a missa, que teve lugar na capela do hospital. Não parecia o mesmo homem. Estava bonito, sorridente. Parecia que a sua amargura se transformara em alegria. Portanto, o que é preciso fazer? Não vou fazer aqui uma lista muito longa. Nem me vou estender muito mais. Estamos quase a acabar. Uma alma cristã que deseja realizar perfeitamente a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês deve fazer durante 5 primeiros sábados consecutivos. Não é preciso ser de janeiro a maio, pode ser de maio a qualquer outro mês, desde que sejam 5. Na intenção geral de reparar os seus próprios pecados e os de toda a humanidade, junto ao coração imaculado de Maria. 4 atos diferentes de piedade são necessários. 1. A confissão, que pode até ser antecipada, até 7 dias, se for impossível ou muito difícil de se confessar no primeiro sábado, direto, porque às vezes é preciso por motivos de distância ou de trabalho. O mais importante é ter a intenção, se confessado, de reparar o coração imaculado de Maria. É preciso também, naturalmente, estar em estado de graça no primeiro sábado do mês, a fim de fazer uma boa e frutífera comunhão. A intenção reparadora deve ser dita ao confessor. Bom, algumas pessoas dizem que sim, outros dizem que não. A irmã Lúcia nunca mencionou se é preciso dizer alguma coisa ao sacerdote. Eu, por menos, não digo. Interiormente, oferece todo esse dia à reparação do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Uma formulação interior puramente mental é suficiente. Nosso Senhor até mesmo acrescentou que aqueles que se esquecessem de formular a intenção reparadora poderão formulá-la na confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem para se confessar. Outro ponto importante é a recitação do terço. Nossa Senhora insistiu muito na recitação cotidiana do terço. Foi esse o único pedido que ela repetiu por ter todas as crianças, nem todas as 6 aparições. Nesse dia revelou aos pastorinhos também a sua identidade, sua Nossa Senhora do Rosário. Não é pois de espantar que a recitação do Rosário seja encontrada na devoção reparadora dos primeiros sábados. Além disso, como não existe oração vocal mais mariana do que o terço, convém que este seja integrado na sua devoção, já que se trata de reparar também as ofensas feitas a Nossa Senhora e ao seu coração imaculado. Os 15 minutos de meditação, terceiro ponto, sobre os 15 mistérios, ou um dos 15 mistérios, claro, não são os 15 ao mesmo tempo em 15 minutos. Trata-se de fazer companhia a Nossa Senhora durante 15 minutos, meditando sobre os 15 mistérios em espírito de reparação. Isto não quer dizer que se deva meditar todo o primeiro sábado sobre os 15 mistérios, passando 1 minuto em cada mistério, como eu estava a dizer. Ao contrário, cada alma está livre para organizar o seu quarto de hora de meditação como entender, desde que o objeto de meditação seja o mistério do Rosário, ou um dos mistérios. Algumas almas preferirão meditar os mesmos mistérios durante vários primeiros sábados, outras um mistério diferente em cada primeiro sábado, outras ainda 3 mistérios cada primeiro sábado. Sendo almas diferentes umas das outras, é normal que também tenham gosto e necessidades espirituais diferentes. É por isso que a Igreja sempre teve o cuidado de deixar aos fiéis uma grande amplidão para cada um organizar a sua vida espiritual. A comunhão, que é o ato também essencial neste ponto, é o 4º ponto, é necessário, e para compreender também a sua importância convém colocá-la em paralelo com a comunhão das 9 primeiras sextas-feiras do mês, pedidas pelo Sagrado Coração em Parra de Molnier, desculpe o francês, e com a comunhão milagrosa dos 3 pastorinhos de Fátima no outono de 1916. O anjo da guarda de Portugal deu então a esta comunhão um espírito eminentemente reparador, repetindo 6 vezes com as crianças, 3 vezes antes da comunhão e 3 vezes depois, palavras que são chamadas a segunda oração do anjo. E agora cito:
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Sacratíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ora, no contexto da atual crise da Igreja, é certo que esta intenção reparadora toma uma nova dimensão. Quantas irreverências e sacrilégios são causados pela reforma litúrgica de Paulo VI, não apenas pela comunhão dada na mão, como também distribuída a todos os assistentes sem nunca se lembrar a necessidade de estado de graça, praticamente. Pela supressão das marcas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Hoje a comunhão dos primeiros sábados deve ser feita para reparar todas essas profanações que muitas vezes são cometidas pelos bispos e pelos padres da Igreja, que deviam proteger a fé e guardá-la. Um último ponto importante: a prática de devoção reparadora no seu conjunto será sempre aceita no domingo, que segue o primeiro sábado, quando pelos padres e quando pedido ao sacerdote que faz a direção espiritual, quando os padres não possam dar no sábado. Portanto, é pois aos padres, não há consciência individual de cada um, que Jesus confia o cuidado de conceder esta facilidade suplementar tão misericordiosa. Por essa concessão, talvez, ao Senhor não fizesse alusão a estes tempos em que estamos, onde não é sempre fácil aos fiéis assistir à verdadeira missa no sábado. Em todo o caso, esta disposição torna mais fácil a prática da comunhão reparadora para os católicos fiéis. E, portanto, para terminar, é muito simples praticar a devoção reparadora nos primeiros sábados do mês. Está ao alcance de qualquer alma que ponha um mínimo de generosidade na base da sua vida cristã. Ainda mais que o céu deu uma grande amplidão para a confissão e a comunhão. Infelizmente, não é assim em todas as igrejas, mas é sabido que o Papa permite a fraternidade de São Pio X de confessar, de celebrar a missa em casamentos e, portanto, em todo lado. E também de fazer todos os sacramentos, exceto o crisma, que é o único que continuamos a usar, o critério do estado de emergência. Enfim, a desproporção entre a pequena devoção pedida nos primeiros sábados de 5 meses consecutivos, uma só vez na vida, e a graça prometida, a salvação eterna, ilustra também de maneira estrondosa o grande poder da intercessão concedida à Virgem Maria para a salvação das nossas almas. Nossa Senhora é verdadeiramente, em virtude da sua maternidade divina, a nossa advogada e a nossa medianeira junto ao coração de Deus. O Padre Alonso, claretiano espanhol, foi grande especialista de Fátima até a sua morte, em 1982, escreveu sobre este assunto e disse-nos: a grande promessa de salvação eterna não é nada mais do que uma nova manifestação deste amor de complacência da Santíssima Trindade para com a Virgem Maria. Para aquele que compreende, isto é fácil de admitir, que humildes práticas estejam ligadas a maravilhosas promessas. Ele se entrega, esta pessoa simples, então, filialmente a elas como um coração simples e confiante na Virgem Maria. Em algumas linhas, o Padre Alonso também desvendou algumas boas disposições necessárias para fazer esta devoção. Uma é uma grande simplicidade e humildade de coração. Outra é uma devoção mariana, inteiramente livre e leal e cheia de confiança. E não nos esqueçamos nunca que esta humildade e simplicidade de coração é importante. Quando terminei o curso de Teologia na Católica, eu percebia que grande parte dos professores considerava todas estas orações do terço como uma coisa do povo, uma coisa dos pobres. Enfim, o que temos que fazer é precisamente obedecer a Nossa Senhora e esquecer estes homens. O Menino Jesus, aparecendo à Irmã Lúcia também a 15 de fevereiro de 1926, dá-nos uma terceira disposição que pode ser importante, que é um fervor profundo. Com efeito, nesse dia, a Irmã Lúcia dirigiu estas palavras ao Menino Jesus: mas o meu confessor dizia na sua carta que esta devoção não faz falta ao mundo, porque já havia muitas almas que vos recebiam todo o primeiro sábado em honra de Nossa Senhora e dos 15 mistérios do Rosário. E o Menino Jesus respondeu: é verdade, minha filha, que muitas almas começam, mas poucas vão até ao fim. E aquelas que perseveram não fazem para receber as graças que estão prometidas. As almas que fazem os 5 primeiros sábados com fervor e com o fim de reparar o coração de tua Mãe do céu me agrada mais do que aquelas que fazem 15 sem ardor e indiferentes. Para falar agora da quarta disposição requerida por esta prática, é também preciso lembrar que o céu nos pede, nos 5 primeiros sábados do mês consecutivos e não no 9, 12 ou 15, como já disse antes.
Porque este número, Lúcia perguntou ao Nosso Senhor durante uma hora santa em 29 de maio de 1930. E Nosso Senhor disse-lhe: minha filha, o motivo é simples. Há 5 espécies de ofensas e blasfémias proferidas contra o coração imaculado de Maria. 1. Blasfémias contra a Imaculada Conceição da Virgem Maria. 2. As blasfémias contra a sua virgindade. 3. As blasfémias contra a sua maternidade divina. 4. As blasfémias daqueles que procuram publicamente pôr no coração das crianças a indiferença ou desprezo, ou mesmo o ódio em relação a esta Mãe Imaculada. 5. As ofensas dos que ultrajam diretamente nas suas santas imagens. Que a ultrajam nas suas santas imagens. E portanto, convém fazer esta devoção reparadora com espírito de fé para pedir a Nossa Senhora a insigne graça de conservar a verdadeira alma católica e fé católica até a hora da nossa morte. No meio desta apostasia geral do mundo, que nos cerca, nutridos também por utopias e por revoltas e por afastamentos totais de Deus, tomemos a peito a honra de reparar o coração de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, tão ultrajados pela ingratidão dos homens. E para isso utilizamos a devoção que ela mesma nos indicou e que Nosso Senhor nos indicaram, pedindo com insistência a perseverança, as boas disposições de alma para as bem praticar. Termina-se o podcast. Espero que tenha sido útil. Espero que possam rezar comigo agora. Uma Ave Maria, que eu não vou rezar convosco, mas rezamos mentalmente. E comecem a fazer os primeiros 5 sábados. Comecem a fazer as sextas-feiras santas. Deus os abençoe. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nos vas deprecationes, ne